os olhos fechados e as mãos no seu coração, vamos falar com Deus agora. Senhor, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por essa oportunidade que o Senhor dá e que nós, meu Deus, pela fé, aproveitamos, agarramos e aqui estamos, Senhor, para te buscar, para te ouvir, para ouvir a Tua palavra, para fazer a Tua vontade e também para dar condições do Senhor fazer mais, do Senhor cumprir com essa promessa poderosa, do Senhor, meu Deus, nos conduzir. Temos feito isso já a cada dia desse ano, começamos o nosso ano na Tua presença, já no primeiro domingo estávamos aqui e hoje eis-nos aqui também, meu Deus, para invocar o Teu nome, para falar com o Senhor, para ouvir o Senhor, porque a Tua direção para nós é indispensável. A Tua palavra para nós, meu Deus, é necessária. Nós precisamos da Tua palavra, queremos a Tua palavra, queremos, meu Deus, a direção, a instrução do Senhor. Queremos que aquilo que ainda não sabemos, que o Senhor venha, tire, faça cair dos nossos olhos todas as escamas, que o Senhor venha descortinar aquilo que ainda para nós é uma visão embaçada do ideal, e o ideal é a Tua vontade, o ideal é o que o Senhor tem, é o que o Senhor espera, é o que o Senhor deseja. Quanto tempo que nós passamos desejando e perseguindo aquilo que não era o melhor para nós. Eis-nos aqui, meu Deus, fala conosco. A Tua lâmpada ainda não se apagou e nós estamos aqui para que o Senhor a mantenha acesa pelo Espírito. Eu peço que o Senhor nos perdoe por todos os pecados que nós cometemos, por todos os erros, Senhor, as falhas, aquilo que a nossa mente produziu, que o Senhor não se agrada, aquilo que o nosso coração abrigou, que não vem do Senhor, o que a nossa boca falou, o que as nossas mãos tocaram, o que nós fizemos, as decisões em que o Senhor não participou, não acompanhou, aquelas que o Senhor não iniciou e não vai acompanhar, e nós também te pedimos, nos mostra aquilo que ainda precisa ser tirado, removido, porque nós estamos tirando e vamos tirar mais, Senhor, porque o caminho que nós queremos é o Teu, não queremos fazer, não queremos formar o nosso próprio caminho, queremos o Teu. Queremos a Tua direção. Queremos, meu Deus, viver debaixo da graça, da direção e da unção do Senhor. E eu peço que por essa reunião, pela palavra do Senhor, por aquilo que o Senhor tem para falar, para dizer, para guiar, para dirigir, para orientar, fala conosco. Tire de nós aquilo que não está permitindo, meu Deus, a Tua operação, a Tua bênção. E como sempre, nos ajuda. Porque como o Senhor mesmo nos ensinou, sem o Senhor, nós não podemos fazer nada, coisa alguma. Esteja conosco, Senhor. Eu oro, entrego e consagro ao Senhor esse culto. Eu, sem o Senhor aqui, sou alguém que não tenho que acrescentar a essas pessoas. Então eu peço que o Senhor acrescente a mim e a todos aqueles que estão aqui, que vieram te buscar. Que eu diminua, que o Senhor cresça, e que o Senhor fale com todos nós, que o Senhor nos conduza e que o Senhor, meu Deus, nos abençoe nessa noite, que eu declaro que seja especial e que cada um de nós venhamos ter entrado aqui de um jeito e venhamos sair melhores, sair, meu Deus, abençoados, encaminhados, meu Deus, segundo a Tua vontade e com a Tua bênção. Conduz esse culto, Senhor, eu entrego o andamento dele nas Tuas mãos. Eu consagro esse templo, eu consagro a minha vida e a vida de todos aqueles que fazem parte desse culto, para que o Senhor opere e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias, você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2022. Diga, eu recebo unção para 10 vezes mais. Diga, e serei incomparável, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Daniel 1.
Daniel 1, versículo 1. Falar de Daniel. Espero que quem já teve tempo, né? E claro que todos nós tivemos tempo para Deus, para as coisas de Deus, que você tenha lido mais, se inteirado mais sobre Daniel, sobre a vida desse separado, né? Desse homem, um homem poderoso, um homem extremamente poderoso. E vamos ver por quê, né? No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Hananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Também Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade? Se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor. E eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles e, entre todos, não foram achados outros como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso,
passaram a servir o rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Primeira coisa, por que Daniel foi tão poderoso? Não foi porque ele era melhor do que os outros. Um homem que já tinha alguma coisa diferenciada. A diferença dele foi a escolha que ele fez. Ele decidiu, ele escolheu, quando chegou naquele lugar, ele teve uma percepção, não é diferente, eu ontem ainda falava isso, que nós caminhamos também para uma espécie, de Babilônia, algo que vem, a diferença do nosso tempo para o tempo que Daniel vivia nessa época, é que nós não sabemos ainda quem se prepara para ser o Nabucodonosor. Quem que tem criado situações para ser o Nabucodonosor, o homem, a pessoa, ou grupo que quer e caminha para dominar o mundo. Mas se nós analisarmos, principalmente por essas duas situações que acontecia com Daniel, no tempo de Daniel e na Babilônia. Por que você acha que o Nabucodonosor não queria cultura de outros povos, ele não quis saber o que esse povo tem de bom? O que esse povo sabe? O que esse povo aprendeu, faz de especial? Ele não quis. Veja que a força, o empenho, a determinação dele era os quaisquer que existiam, os fracos, os tolos, os sem nenhum resultado, quando ele já dominou aqueles países, como Israel, por exemplo, ele deixou lá, deixa esse povo lá, porque esse povo nem sem jugo tinha resultado, esse povo nem sem domínio exterior tinha resultado. Então esse povo já não tinha, esse povo não vence a si próprio, quanto mais um domínio. Mas a luta, o esforço, o empenho dele era manter o povo na língua e na cultura. Por quê? Porque aqueles que eram melhores entre os dominados, se aprendessem, se passassem por aquele período, aquela quarentena de 3 anos, aprendendo, sendo ensinados exaustivamente ali, nas repetições, no aprendizado, na cultura, no que eles viam, ouviam, presenciavam e no que eles comiam. Caso alguém se destacasse, caso alguém ficasse bom, o que a pessoa ia ter para fazer? O que a pessoa ia ter para falar? A cultura de quem, gente? Da Babilônia. Então hoje, se você pensar, não é diferente. Só que está acontecendo antes esse domínio via cultura. Esse cerco, em que de todos os lados tem vindo uma cultura para enfraquecer o homem, para alterar, para distorcer os papéis, pais que não respeitam os filhos, filhos que não respeitam os pais que não ensinam, não passam para os filhos o sinônimo, os valores de autoridade, e por isso tem se formado pessoas sem limites e também sem força, porque quando você sabe seu limite, você também sabe da sua força. Quando você não tem limite nenhum, quando você cresce sem parâmetros, você não sabe sua força, você não vai usar a sua força, você não vai desenvolver nunca o seu poder de superação, não vai ser uma pessoa resiliente para ter ali condição de nada.
essa é já dominado por essa nova cultura, a geração que se forma. Então nós temos também já vivido uma doutrinação de várias maneiras, principalmente pela internet. Até um tempo, a minha geração ainda, que esses que têm até 20, 30 anos, viveu mais ainda sendo doutrinado pela televisão do que por qualquer outro meio. Já essa atual geração, esses que têm menos de 30, já mais pela internet, esses meios mais instantâneos, imediatos, imediatistas, e vem de tudo quanto é forma. Porque essa nova geração, ouvindo sempre as mesmas coisas, e valores baixos, e situações ali que não os leva a ter uma vida, principalmente com Deus, a ter estabelecidos os seus devidos, os certos valores. Se esse povo não sabe o que fazer, não vai ter como sair desse jugo. Essa era a mentalidade do Nabucodonosor. Vamos pegar os melhores e inserir neles a cultura babilônica, a língua babilônica. Eles vão ficar bons nisso, eles vão fazer isso tanto que eles só vão saber isso. E foi a maneira dele estender ali o seu império. Mas, o que fez do Daniel? A gente já sabe quem foi o Daniel, conhece a história do Daniel. Mas o que fez do Daniel esse homem poderoso? Como eu particularmente gosto de chamar ele. A gente vê aqui que o Daniel cresceu em tudo. No final do período ele estava mais forte fisicamente, mais robusto, dominava tudo que ele tinha que dominar, para mostrar conhecimento a quem ele serviria nessa terra, que era o rei Nabucodonosor. Mas tudo começou quando ele chegou naquele lugar, e ele tomou aquela decisão: eu não vou me contaminar. Eu não vou ser mais um aqui. Apesar de toda a diferença, apesar de toda a dificuldade, eu não vou ser mais um desses. E não foi presunção, ainda falei muito hoje cedo sobre isso, uma coisa que eu quero bater aqui. Cada dia nós temos ouvido uma palavra nova, cada culto, na verdade. Teve uma palavra 7, uma palavra 9, uma palavra 15, agora mais uma palavra. Eu penso que em cada culto Deus tem tocado num ponto, Deus tem tocado em vários pontos, mas sempre num ponto mais específico para nos trabalhar, para nos orientar. E uma coisa que eu vejo, e eu vi que Deus tem trabalhado isso na vida de várias pessoas, principalmente quando se chega mais perto de alguns e se ouve, E uma coisa que ainda tem muito no meio cristão, tem muito crente ainda que se contamina dessa maneira. E para quem já leu o livro de Daniel e teve esse prazer, deve ter detectado uma coisa. Daniel foi um homem, ele se tornava a cada dia uma pessoa melhor. Em tudo, fisicamente mais robusto, a aparência dele, está escrito que a aparência dele foi ficando melhor, apesar dele não comer aquilo que dava prazer, aquilo que hoje um monte de gente dizer que libera hormônio disso, que libera tal substância, que causa isso, que melhora o sono, o cabelo, a pele, as unhas, enfim, não, nada disso. Ele tomou uma atitude espiritual. Ele tomou uma decisão, primeiro o meu espiritual. Isso aqui está contaminado, isso aqui passa por mãos, essas mãos, elas são dedicadas, isso aqui passa por mentalidades que tem um propósito aqui, e eu não quero isso. Eu não quero a mistura. Eu não quero a manipulação. Então, quanto menos manipulação, quanto menos mistura, quanto menos envolvimento de pessoas no meio, melhor.
Tanto que o pedido dele foi: eu quero, deixe-me comer legumes e água. Veja bem, coisas puras, coisas que vinham direto da natureza, da terra. Tinha vinho, certamente tinha outras coisas lá que faziam, que preparavam, comidas feitas, cozidas, preparadas, assadas, misturadas, como está escrito, finas iguarias. Eu vou ficar só com os legumes. Eu quero que venha direto da terra, da fonte. Não quero que é manipulado. E essa é uma decisão que a gente precisa tomar. As coisas, os pensamentos. E aqui vem muita cultura, né? As manipulações, as produções, as misturas, opiniões, coisas que tem ali a mente de pessoas. Nós precisamos da mente de Cristo. A cada dia saber o que eu estou fazendo, o que eu vou falar agora, o que eu vou mexer, o que eu vou lidar, o que eu vou efetuar, como Jesus pensa. Nós somos empurrados hoje a querer ter alguém, inclusive a expressão mentoria é uma expressão em alta. É ou não é verdade? O que é uma mentoria? Alguém que vai fazer o quê? Mentoria, alguém vai fazer o quê? Alguém vai colocar... Vai colocar onde? Mentoria de alguém que vai preparar, alguém que vai mudar, alguém que vai conduzir a tua mente. Mentoria. Veja que para onde você vai hoje? O que mais existe hoje, parece engraçado, mas é verdade. A coisa que mais cresce hoje, qual é a área, a atividade, a profissão que mais cresce, gente? Eu sei, você não vai saber, né? A resposta é aberta, né? Profissão que mais cresce, a área que mais cresce, a atividade que mais cresce no mundo, qual que é? Curso. Você entra num vídeo ali para assistir o culto da bispa. Talvez quem está no culto ao vivo agora, daqui a pouco vai aparecer alguém dizendo assim, ó, você quer emagrecer tomando suco de maçã? Clica aqui, ó, em 3 cliques eu te mostro como você perde 15 quilos. Eu vou te dar um curso, vou te dar 7 dias grátis, e depois você vai ver como que até o verão, até o fim do verão você vai estar, ó, não vou nem fazer o formato que eu não estou nessa condição, né? Até porque eu não fiz o curso, então não cliquei, não acreditei. Você quer ficar rico? Aqui, ó, eu vou te mostrar como. Ó, o fulano aí, tudo que te vendem, não. Qualquer coisa hoje. Pode perceber, qualquer coisa, qualquer rede social que você entre, qualquer uma, tem curso de tudo. Curso de como você organizar a tua mesa, curso de como você criar seus filhos, curso para você ganhar dinheiro, ficar milionário, bilionário, curso para você criar o seu site, curso para você aprender, produzir, qualquer coisa. E eu não estou dizendo aqui que todos os cursos que são oferecidos exaustivamente não funcionam. Mas é difícil você acertar a mão. Porque se você agora terminar o culto e for numa rede social e quiser anunciar o seu curso, você consegue. Não tem um critério para você fazer isso. Está entendendo? Então aí vem as tais das mentorias. Alguém que vai formatar a sua mente para aquilo, para você aprender a fazer aquilo como aquela pessoa aprendeu. A pessoa vai te dar um método para alguma coisa. Esse é o meu método, aí coloca o nome dela no método, método de qualquer coisa, não importa o quê. Então hoje, se você perceber mesmo, e eu falo, a gente sempre tem que ter uma imparcialidade. Sabe, não se empolgar com as pessoas, com o tempo, com as coisas, com o assunto do momento. Agora é isso, agora estão ganhando dinheiro isso, agora tal coisa é o do momento. Eu não sou velho, mas eu já vi
que chocolate fazia mal, que chocolate faz bem, que café faz mal, que café faz bem, que ovo matava, que depois que ovo virou o melhor alimento do mundo. E assim, cada hora é uma. Agora é a época, né, como eu estou dizendo para você, que se você conseguir tomar uma colher de vinagre de maçã, você vai viver, você já está dentro do projeto 120 da Bispa. Você pode ter certeza que não precisa fazer mais nada. E assim vai. Então hoje sempre tem alguém se colocando, se apresentando como teu mentor em alguma coisa. E as pessoas estão tão carentes que às vezes ela não percebe, por exemplo, que ela comprou o curso para ela ficar magra, mas ela faz aquela pessoa um ídolo da vida dela, para tudo. E ela começa a seguir, a imitar aquela pessoa em tudo. Por isso que rede social faz tanto sucesso. Porque as pessoas querem, elas estão buscando, eu quero imitar alguém, eu quero uma vida, eu quero um modelo de vida para mim, eu quero um modelo para eu ir atrás. Não é à toa que se fala seguir, quando a Bíblia já disse isso. Quem quiser vir após mim, siga-me. Mas antes de dizer siga-me, o que Jesus falou? Tome a sua cruz e siga-me. Lá atrás o Daniel já fez isso. Não é fácil. Imagina o Daniel, um garoto, adolescente, rapaz, que não era um jovem ainda, não tinha experiência de vida, não tinha uma formação, e a formação dele não era uma formação tão confiável, porque se ele era da família real, ele era parente de um rei que foi derrotado, um rei que Deus entregou nas mãos do Nabucodonosor. Se ele era dos nobres, ele estava ainda abaixo disso, quer dizer, ele não viveu um tempo bom, um tempo ali de estrutura espiritual em Israel. Então, o Daniel não foi aquele rapaz que teve antes dele, seja o pai, seja o avô, que conseguiu instruí-lo diretamente bem. Aqui foi o resultado da decisão dele. Quando ele percebeu aquilo, imagina que aquilo devia ser muito gritante, a diferença, né? Qual que era o forte? Uma coisa que a Babilônia tinha muito, idolatria. Tudo na Babilônia remetia à idolatria. Tanto que qualquer documentário que você vê que fala dessa época, você vai ver sempre falando de deuses, 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 o Deus tal, o Deus que faz isso, o Deus que causa aquilo, o fulano é o querido do Deus tal, o fulano é o preferido do Deus tal, o fulano é o protegido do Deus tal, sempre tem isso. Tanto que os nomes que foram dados a eles, cada um recebeu um nome ligado aos deuses da Babilônia. O Daniel, quando percebeu o ambiente, disse, eu não vou me contaminar. E como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que pagar um preço. E é aqui que começa uma pessoa se tornar poderosa. Uma pessoa, ela já assumir, não vai ser fácil. O contrário do que a gente, quando chega à igreja, pretende. Porque a maioria de nós, quando chegou à igreja, queria uma coisa, vencer. É ou não é verdade? Você não vem para a igreja, igual a Bíblia conta sempre esse caso, da pessoa que vem por amor, eu quero mais Deus intimamente. A gente quer vencer. Quer resultado, palpável, visível, concreto. E aí começa a ter contato com a verdade, com Deus, começa a saber que existe o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai, se aproximando de nós, conforme nós vamos alimentando. E aí vem o teu conhecimento, a palavra coloca luz sobre o que está errado na sua vida, o que está errado no ambiente que você está, o que está errado no meio que você vive.
E é esse o ponto que muita gente não permanece, nem na fé, nem na igreja, né? Por isso que hoje tem tanta gente mudando, fazendo essa migração, sai de uma igreja, vai para outra, sai de uma, vai para outra, porque está buscando a igreja que vai ter uma cruz leve, que vai ter uma vida fácil e vitoriosa. Ou seja, eu não quero carregar peso nenhum, não quero tomar decisão difícil, não quero me sacrificar e quero ser poderoso, quero ser a pessoa que todas as áreas da minha vida vão, assim, decolar só por eu estar no lugar físico, templo, igreja certa. Isso não existe. Os poderosos são como Daniel. Aqueles que cada vez que a palavra coloca luz em algo que não está bem, em algo que Deus não se agrada. E isso, eu nem tenho como dizer para você que é algo desse ano, porque a gente já vem ouvindo palavras, só não sabia, alguns não sabiam que a palavra era de 10 vezes mais, que a referência, a palavra profética tinha a ver com esse personagem que era o Daniel, mas a gente vem ouvindo. A gente vem sendo preparado pela palavra para tornarmos-nos separados, para não continuarmos, e essa é uma palavra que você precisa colocar na tua mente, eu não continuar coisas, é uma direção muito clara que Deus tem dado. Porque não se trata apenas de começar coisas novas, mas de interromper algumas que já vêm de muito tempo. Isso aqui não está bem, isso aqui não está certo, isso aqui, Deus não se agrada, opa, eu paro. E uma coisa que é o que eu comecei a falar e abri esse tempo de Babilônia que a gente vive, e como eu disse, só tem algumas coisas ainda que não se encaixaram, por exemplo, no nosso caso a cultura está vindo antes, e a gente ainda não sabe quem é o Nabucodonosor, porque também ainda não foi dominado, mas não vai demorar muito tempo. Jesus está voltando, e Jesus voltando, a terra já vai estar dominada. Tudo, em todos os lugares do mundo, os acontecimentos acontecendo de uma vez, e é uma coisa encavalando na outra, está tudo caminhando para isso. Até os mais céticos hoje percebem, quem não acredita em Deus percebe que as coisas estão numa velocidade diferente, que as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, que não é normal e como nunca antes na história da humanidade foi assim. Nunca. Então, nós então que conhecemos a palavra, é mais claro ainda. Já o cumprimento da palavra não é mais nenhuma coisa de ser falada, já é palpável para nós, com tudo que está acontecendo. E uma coisa que eu falei, eu tenho visto, isso tem que mudar, gente. Se você virou 2021 para 2022 e você está nessa ainda, você precisa hoje. E por isso eu estou repetindo ainda o que eu falei cedo. O que eu vejo muito no meio cristão é julgamento. Gente que não está vivendo plenamente a própria vida, não está pegando a palavra, não está vivendo a palavra por conta de julgamentos. E o que eu falava, quem teve o prazer de ler o livro de Daniel, vai ver um homem que a cada dia se tornava mais sábio, mais autônomo, porque ele se tornava menos dependente de qualquer pessoa, mas pessoas se tornavam mais dependentes dele, inclusive o imperador. Ele ia crescendo em credibilidade, ele ia crescendo em sabedoria, crescendo em entendimento, a percepção dele ia se tornando mais sensível aos direcionamentos de Deus. Mas o Daniel, com tudo isso, olha a sabedoria desse homem, ninguém era como ele. Literalmente como ele ninguém era, porque até os seus 3 amigos jovens também eram sábios, eram entendidos, mas não eram como ele. Mas você não vê um Daniel julgador, um Daniel que menosprezava,
Um Daniel que faz uma coisa que muita gente ainda faz, seja no privado, com um de confiança, seja nos pensamentos, o julgar e taxar pessoas. Isso tem na igreja. Qual igreja, gente? Não, no caso só nos interessa qual? Essa. Tem palavra que a gente ouve, a gente pensa assim, é verdade, né? No meio cristão. Não, tem aqui. E quem continua desse jeito, é uma coisa que já poderia ter sido trabalhada, que é uma das tais raposinhas, eu acho que nem raposinha não é pequena. É que tem coisa que parece que não faz diferença, faz. O que eu ouvi nesses últimos dias de gente que às vezes chegava, sabe? Eu vi gente que chegou a marcar horário, que precisava falar, e quando vinha falar de alguém. Porque o fulano sabe tal. Porque tal pessoa, você viu? E não é só o falar para o obreiro, para o pastor, Não, eu estou dizendo talvez é um comportamento que você ainda não percebeu. Um pouquinho que a tua vida melhora, por que tem gente que dá um passo para frente e depois dá 2 para onde? Se não dá mais. Mas eu mudei isso, mas eu parei de beber, mas eu parei de ver tal coisa, mas não parou de julgar. Julga. Taxa pessoas, o fulano é isso. Olha para uma situação, olha para uma atitude, em vez de julgar a atitude. Julgar a atitude, julgar a pessoa. Não sei como que o fulano viveu isso, não sei como o fulano recebeu isso, não sei como o fulano está nesse lugar. Quem tem que saber, sabe. Deus. Deus sabe. Deus é que honra, Deus é que exalta, Deus é que favorece, Deus é que rebaixa também. É ou não é? Então, não alimenta mais isso. O Daniel, olha a sabedoria, o crescimento, olha... E uma coisa que o Daniel também não fala essa palavra, mas na leitura a gente vai vendo, inclusive, o equilíbrio que ele tinha para todas as situações, vinha da maturidade que ele alcançava a cada dia. Maturidade espiritual, que dava maturidade para a vida, que fazia o Daniel ter experiência como se ele tivesse dobro, o triplo da idade dele. Inclusive para lidar com gente muito mais velha que ele, como aqueles magos que não foram capazes depois de desvendar o segredo do sonho do rei. Mas vocês não servem para nada. Para que vocês estão aqui? Não diminuía ninguém, não julgava, mesmo aqueles que tinham uma outra fé, aqueles que tinham uma outra visão de vida, aqueles que eram incrédulos de Deus e que eram místicos, que eram magos taxados. Não cabe a nós julgar o ímpio. Quem que vai julgar o ímpio, gente? Deus. Quem que vai julgar o justo? Quem que vai julgar o ímpio que está vestido de justo, que é falso? Não cabe a nós. E o que tem de gente que ainda vive julgando, e aí você fala, não, mas eu não julgo. Às vezes na tua cabeça é um julgador e não percebeu. Porque talvez isso já está cauterizado. Está cauterizado. Você questiona. Você vive em rebelião. Vive num questionamento interno. Às vezes fala, às vezes não, na maioria das vezes não, mas de vez em quando com os de confiança. Mulher, esposa, marido, filhos, pais, o amigo, o confidente, você vai lá e fala, o fulano, tal situação, porque você viu, mas como? Vai dizer, mas isso tem poder de me roubar a bênção? Não, isso tem poder de impedir você de ser abençoado. E quantos ainda, eu vejo, eu estava percebendo isso ontem ainda, eu estava olhando, falei, olha que coisa, esse Daniel só crescia, e uma coisa a gente vê em Daniel,
Diga: foco em Deus. O foco dele estava absoluto em Deus. Eu quero Deus. Eu quero ver Deus. Eu quero ouvir Deus. Eu quero saber de Deus. Eu não quero saber de quem está do meu lado, o que estão fazendo. Naquela época que ele foi pego orando, voltado para Jerusalém, ele não teve o cuidado de quando for orar daquela espiada. Deixa eu ver se está vindo alguém que vai me ver. Não quero saber. Sabe aquela atitude ainda meio que, deixa eu olhar pela janela aqui, se tem um aqui, se tem um ali, não quero saber. Meu foco está em Deus. E a gente não pode ter palavras como essa, por exemplo, foco, só verbal, eu estou focado, meu foco é esse. Não, o foco tem que ser um estilo de vida. Não, tem gente que, é o que eu estou falando, ouve tanto, a gente vive numa época que, infelizmente, a maioria das pessoas vivem mais para mostrar algo do que serem algo. Justamente porque assistem muita coisa, porque veem muita coisa. Então, se convencem e acreditam que também, se convencerem, é o suficiente. Porque, por exemplo, como é que uma pessoa é capaz, às vezes, de seguir alguém, assistir alguém, ter alguém como mentor e saber que a pessoa na vida real não é aquilo? Mas na hora que vai gravar o vídeo, na hora que vai para a rede social, tem aquela cara, tem aquela voz, tem aquela expressão, tem aquela vitrine. Mas não é assim na vida real. A pessoa continua ouvindo aquilo, a pessoa continua seguindo aquilo, a pessoa continua, acompanhando aquilo. Quer dizer, ela se deixa ser convencida e acredita que se ela convencer é o suficiente. Diga: isso não é para mim. Isso tem que se tornar uma verdade na sua vida. Isso não é para nós. Está entendendo? Me convenceu, tá bom, não tem que me convencer. Eu não preciso disso, nem me convencerem, nem eu viver para convencer alguém. Daniel não era assim. Daniel era poderoso. E o que você tem que decidir esse ano é se tornar uma pessoa poderosa. Não uma pessoa convincente. Não parecer diante dos olhos de alguém bom, capaz, inteligente, sábio. Não parecer sábio, mas ser sábio. E o sábio, gente, ele aparece no momento que ninguém espera mais nada. Sabe aquele momento que as pessoas não esperam, ou esperam nada de você, e você não faz nenhuma força. Que daí vem aquela expressão que a bispa usa muito. A laranjeira precisa fazer força para produzir laranja? E para produzir figo, precisa fazer força? E se ela fizer força, vai produzir figo? Vai sair o que está dentro dela. É igual você, se você é uma pessoa, se você se torna sábio, o que vai sair de você? Quando todo mundo não espera nada, vai sair uma palavra, vai sair uma atitude, vai sair uma postura de sabedoria. Já quem luta, vive naquela luta para mostrar sabedoria, vai ficar tentando produzir frases de efeito, vai ficar tentando mostrar algo que é mais isso ou mais aquilo do que alguém, e aí de repente pode quebrar a cara, porque não é o que as pessoas estão esperando, não é nada do que se necessita, e no momento, na hora do vamos ver mesmo, não vai dar, não vai produzir resultado. Se você se torna uma pessoa sábia, você não vai ter que fazer força, você não vai ter que ficar ali, queimando seus neurônios, tentando produzir algo, vai sair de você naturalmente. E qual a primeira coisa para você ser sábio? Antes de sábio, ser espiritual. Essa é a primeira sabedoria que você toma, atitude sábia que você toma. Eu me volto primeiro para Deus. A gente está numa época que é aquela época que, por algum motivo, a gente meio que se sente
né, mais à vontade para assumir compromissos conosco mesmo, é ou não é? Vou mudar minha alimentação, vou caminhar, vou acordar cedo, vou tomar banho na água fria, vou fazer tal coisa, vou agora melhorar isso, vou escrever, vou declarar. Talvez porque há um renovo, né? O tempo renovou, né? Tudo está curto agora, né? O mês é os dias são 1, 2 ou 3, né? Está tudo muito curto ainda, né? Não tem nada muito estendido. Então é natural. Eu não vou dizer para você, não faça a caminhada que você se comprometeu, não muda a sua alimentação ou não continue alimentando de uma maneira correta. Não, faça isso, é bom para você, é bom para a sua família, é bom para a sua saúde, é bom para a sua organização. Mas, o que nós vimos o Daniel fazer é primeiro para o espiritual. E aqui está um erro que algumas pessoas já cometeram esse ano. Elas começaram o ano de novo, apenas tentando mudar as coisas de forma secular, de forma física, com comportamentos que se limitam a coisas físicas, ou essas dicas que recebeu de alguém. Você tem que começar pelo começo. Você começa a construir a casa de baixo, na base, no alicerce e não pelo telhado. Você começa pelo oculto, pelo que ninguém vê ou vai ver, e não pelo acabamento. Você tem que começar pelo espiritual. Tem coisas que você virou o ano e ainda te contaminam. E uma delas é o julgamento. Julgar os outros. Falar, taxar pessoas de nomes, que pode estar na sua frente, na sua face. Você julgar teu cônjuge, julgar tua família, julgar as pessoas, julgar na igreja. Para com isso. Corta. Ah, mas o fulano está dando mostra, não é com você. Você já pensou quantas pessoas que o Daniel via, o exibicionismo que devia ser naquele grupo que ele fazia parte, o tanto de jovens, o tanto de gente, aquela coisa, foco dele em Deus, em não se contaminar. Nós ouvimos aqui na sexta para o sábado, no domingo, ontem, a chave é não se contaminar. Tem coisa que não é uma contaminação nova, é uma velha contaminação, coisa já antiga. Não adianta você só procurar, deixa eu ver o que vai me contaminar. Não, tira o que já está te contaminando. Pensamentos que te contaminam. Coisas, atitudes. Coisas que você ainda mantém. O jeito de reagir. Tem gente que não vai sair da sua vida tão cedo, apesar de alguns terem esse desejo. Mas eu queria, ok, essa pessoa está aí. Muda o jeito que você olha para essa pessoa. O jeito que você enxerga ela, não é nem o jeito que você fala dela, mas o jeito que você enxerga ela. Quando você olha para uma pessoa como um peso, ela é o que para você? Olha com leveza. Mas não adianta eu olhar com leveza e a pessoa continuar sendo um peso. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá o quê? A pessoa pode até ser ruim, mas o teu olhar para ela pode torná-la boa para você. Você está entendendo ou não? Aí entra uma questão de fé. Não, mas a pessoa é isso. Eu não estou dizendo que você muda a pessoa visualmente, fisicamente, emocionalmente, mas você muda como chega para você. Muda. É uma bênção. E não é só aquele falar uma bênção de forma irônica, como tem gente que fala, né, o abençoado, ou bênção. Não, é tomar decisão de fé. É uma bênção. O que vai continuar na minha vida. Esse líder,
esse companheiro de trabalho, meu pai, minha mãe, meu cônjuge. Uma bênção. Não é falar para a pessoa, como eu estou dizendo, não é convencer, mas é tomar uma decisão. Eu não vou mais me contaminar, a pessoa me contaminou. Mas o mais forte vai prevalecer aqui dentro dessa casa. O mais forte vai determinar a temperatura espiritual, a temperatura emocional, a temperatura psicológica, a temperatura dos resultados do meu lar é o mais forte. Por que tem gente que está anos na igreja e continua vivendo uma vida derrotada? E ainda come na mão do ímpio. Por quê? Porque quem até hoje determinou a temperatura espiritual dentro daquela casa foi o ímpio e não o justo. Até porque não tinha justo. Está entendendo ou não? Ah, mas eu estou na igreja, está ouvindo a palavra, mas não era justo. Porque o justo vive pelo quê, gente? Ah, mas como é que eu vou crer? Então, aí que entra a fé. A fé não entra quando está tudo fácil, quando está tudo concreto, para você chegar lá e tocar. Ah, não, dá para eu tocar, dá para eu ver, dá para eu pisar. Não, a fé é quando não tem nada. E aí você crê, e você começa, é a prova das coisas que você não vê. Essa prova começa aqui dentro. Mas ela não fica represada aqui dentro, ela sai em palavras, em gestos, em comportamentos, em reações, porque alguém diz, não, eu tenho fé, está aqui dentro, então não é fé, é sentimento, é qualquer coisa, é emoção, é um bom pensamento, não, a fé é aquilo que sai a reação certa, sai a palavra certa, sai a postura certa, senão não é fé. E tem gente que até hoje não viveu pela fé. Viveu por vista, viveu apenas do que é concreto. Não se sacrifica. Nós estamos caminhando para a Babilônia. Tem uma promessa de 10 vezes mais. Agora acredite, não é por ter ouvido, escutado com os ouvidos que isso se cumpre na sua vida. Existe um abismo entre nós sabermos da promessa e ela se cumprir na nossa vida. E infelizmente muita gente cai nesse abismo. Não consegue cruzá-lo. Não consegue construir essa ponte. E um dos motivos, o que o Daniel fez, e muita gente não tem disposição. Sacrifício. O Daniel não recebeu nada quando ele chegou lá. E tudo que ele tinha para receber, ele negou porque ele sabia que afrontava a condição espiritual dele. Tem gente que quando vive uma afronta e a escolha que tem é pelo prazer, escolhe o prazer. E não pagar o preço. Eu vejo gente aqui que nos propõe a fazer um jejum de 7 horas. No nosso caso dá umas 8, 9. Uma vez por mês. Vou dizer uma coisa para você. Com amor, não é para te ofender. Você não dá conta de fazer um jejum por mês, você acha que vai se cumprir 10 vezes mais sabedoria, unção, prosperidade, plenitude, alegria. Você acha que vai se cumprir? Ah, mas só por causa de um jejum? Se é só, por que você não faz? Por que você não se propõe? Por que você não paga o preço? Não adianta, e não sou eu que estou falando isso, não. Todas as palavras têm vindo na mesma direção. Inclusive, que diferenciou o Daniel de outros israelitas, inclusive, que não tinham só 4 lá. Você vê que a ordem para o Aspenaz foi pegar vários jovens. Vários. Jovens sem nenhum defeito. Aqui está falando que o Daniel era da tribo, e esses 4 da tribo de Judá. E as outras? Não tinham só os 4, mas você vê 4. Que, como está escrito aqui, resolveu, decidiu,
que escolheu. Então aqui, numa palavra, num verbo, já tem uma resposta para nós. Resolveu. Você quer resolver coisas? Resolve espiritualmente primeiro. Quando está escrito, Daniel resolveu. Daniel resolveu não se contaminar. Está a resolver. Por que tem coisa na sua vida que não se resolve? Porque você está esperando que isso vai vir de Deus. Deus vai resolver, não, você que resolve. Resolve aqui, resolve no teu âmbito. Resolve nos teus limites. Resolve, o que eu estou vendo aqui que não cabe na minha vida? Não cabe essa mistura, não cabe essa manipulação, não cabe essa contaminação. Eu quero direto da fonte. Como é que eu vou chegar, como é que eu vou comer algo direto da fonte? Se não for manipulado na mão de ninguém, se não tiver que passar pela mão de ninguém. Como é que eu faço isso? Vou ter que comer o que vem direto da natureza, que foi o que Deus fez, foi o que Deus colocou na terra. Mas é agradável isso? É gostoso? É o que dá prazer? Não. Mas ele pagou o preço. Pagou ou não pagou? Tem gente que hoje precisa tomar essa decisão. Chega de viver essa manipulação, de viver essa mistura. Tudo na tua vida tem alguém encabeçando, alguém manipulando, alguém intermediando. Você faz o que alguém determinou, o que alguém falou, o que alguém te deu a direção, e não que Deus dá a direção. E muitos até por medo, eu tenho medo, acho que eu não vou conseguir, é complicado, eu não entendo. Por que tem gente que até hoje não entende a palavra? Porque não faz força. Aliás, tem muita coisa na vida de algumas pessoas, tem gente que não saiu do lugar, que não tem mais na vida em nenhuma área, por conta esse medo, que sabe, qualquer coisa que vem além do que a pessoa já sabe, já tem aquele teto que o diabo estabeleceu. Não posso, não consigo, não dou conta, não entendo, não sou capaz, não vou atingir. Joga isso por terra. Sabe, isso não vou conseguir, isso aqui é complicado para mim, essa palavra não entendo. Eu lembro uma vez que uma senhora, até não está aqui agora, senão até ia apontar para ela, veio fazer o curso de pregação, primeira vez que ela pregou. Falou 3 palavras lá, eu não consigo, Falei, volta na semana que vem. Na semana que vem não falou nem aquelas 3. Não é para mim. Falei, vai conseguir. Eu falei assim, isso está dentro da senhora. As duas coisas estão dentro da senhora. O não conseguir está aí dentro. Tira e pega o que está aí dentro também. Eu posso, eu consigo, outros conseguiram, outros puderam, outros fizeram, outros fazem. Eu posso também. Na outra semana ela estava pregando? Não. Mas meses depois, a caminhada dela foi lenta, foi longa. Mas ela superou, ela venceu isso. E um dia ela agradeceu, obrigado porque o Senhor me ajudou. Eu falei, eu não te ajudei, eu só te falei algo, você decidiu. Não fui eu que fiz isso na sua vida. Eu não fiz você pregar, você quis, e você tirou lá de dentro que tinha. O que eu vejo de gente, eu não consigo, a maioria de nós aqui veio do interior. Maioria. O que eu já vi de pessoa que chegava aqui em São Paulo, dirigia que era uma beleza, chegava aqui, aqui eu não consigo dirigir, aqui, São Paulo. Que sentido faz isso? A mão aqui é outra? É mão inglesa aqui em São Paulo? É inglesa ou não? Sabe o que é mão inglesa, né? O carro anda do lado esquerdo, o volante é do lado direito, tudo contrário. O que anda aqui? É avião que anda na rua? O que anda aqui? Não, é o povo, é outra velocidade? Não. Não, mas é muito trânsito. O que tem aqui? Tem rua, tem avenida, tem semáforo, tem placa de sinalização igual tem no lugar que a pessoa dirigia. Por que aquela não consegue? Por quê? Porque é mais difícil? É mais difícil? Eu vou dizer uma coisa para você.
quando eu volto para o interior, assim, me dá uma tristeza. Interior, minha cidade, que é Rio Preto, a maioria das cidades do interior, a minha principalmente, na minha cidade o povo se julga dono da faixa. O pessoal que está assistindo lá de Rio Preto sabe. Em Rio Preto, você entrar numa faixa e você assim der seta, o cara de trás assim, ele pensa, não, você não pode mudar de faixa, mesmo dando seta, porque essa faixa aqui é minha agora, você não pode entrar na minha frente. Aqui não. Primeira coisa que eu vi em São Paulo, quando comecei a dirigir aqui, cheguei aqui. Aqui, se você der seta, tiver uma carreta, o cara vai segurar a onda para você entrar na frente dele. Você pode dar seta e entrar, lá não. Aqui é muito melhor, para quem tem essa visão, aqui é muito melhor para dirigir do que no interior. Aqui o povo anda, onde pode andar, anda, porque o povo tem pressa de chegar, tem horário para chegar, tem muito carro, então ninguém quer perder a oportunidade. Mas tem gente que põe na cabeça, aqui eu não consigo. Consecutivamente, não consegue. Eu não consigo. A outra coisa, eu não pego rodovia. É melhor dirigir na rodovia do que na cidade. Mas a pessoa colocou na cabeça, porque ela vê os carros andando mais rápido. A velocidade é mais alta. Talvez ela ouvia falar, igual aquela história, tem muito assalto, tem muito isso, isso aqui é complicado. Isso está dentro de você, em algum momento isso entrou e você deixou aí dentro. E aí você fica repetindo isso para você todos os dias, não dá, não consigo, não posso, não é para mim, é para os mais entendidos, é para os mais sábios, é para os mais preparados, é para os formados, mas não é para mim. Consecutivamente, acaba não sendo para você. O Daniel não olhou, não se nivelou pelo que tinha do lado dele, ele se nivelou por cima. Esse é o ano para nós, cada um de nós nos nivelarmos por cima. Não é para você se nivelar pelos lados. Quem está ouvindo a palavra? Mas tira o teu olhar. Esse cara é babilônico, já fala a língua, tem a cultura, não interessa. Deixa eu ver o que Deus quer de mim. Deus não quer que eu me contamine. Corre. Veja o que ainda tem na tua mente que te contamina, no teu coração que te contamina. O que tem que as tuas mãos pegam, tocam, fazem, efetuam que te contamina. E não é de agora, a palavra já vem de dezembro, se prepara. Tira, remove. O embaraço que de perto te rodeia. Tira as raposinhas. Daniel chegou, não vou comer dessa comida. Mas quem mandava falou, o rei determinou. O rei disse, eu corro risco de morte se ele ficar sabendo. Quando ele foi, Daniel, ele disse, ele creu, ele fez prova com Deus. É igual no dízimo, quando que o Senhor diz fazer prova de mim? Quando a pessoa se propõe a fazer aquela atitude. Você pode ver na palavra do dízimo, está assim, e então fazei prova de mim. Quer dizer o que? E então? Você faz a sua parte, então você pode fazer prova de mim. A mesma coisa que aconteceu com Daniel. Ele decidiu, eu vou pagar o preço. Eu preciso de ajuda, Senhor. O meu poder eu estou usando. Qual é o meu poder? Tomar decisões, me separar, não pegar, não ingerir, não aceitar o que me contamina. Agora, eu não tenho acesso ao coração do rei, eu não tenho acesso ao coração do encarregado, do cozinheiro-chefe. Deus tinha. E por causa da separação, por isso, resolve que resolve. Resolve se separar, que resolve a sua vida. Resolve não se contaminar, que resolve as suas causas. Resolve em Deus, que resolve na terra. Foi o caso do Daniel. Por que tem gente que não resolveu a vida? Porque não resolveu em Deus. Não resolveu no seu interior, independente de alguém saber, de alguém ouvir aquilo, de alguém ver aquela imagem, não resolveu ainda lá dentro. Eu vou pagar o preço que eu tiver que pagar, em Deus primeiro. Essa comida é manipulada.
não vou comer isso. Mas o que sobra? O que é puro. O que não tem ritual, que não tem consagração, que não vai passar pela mão de ninguém. O que vem da natureza, o que vem de Deus. Tira da sua vida. O que não é puro. Inclusive na sua mente, não é o que está escrito lá em Filipenses? Irmãos, se algo é puro, nobre, se há louvor nisso, se é de boa fama nisso, o sangue de Jesus tem poder. Não, nessa fé não. Nisso, pensai. Como é que uma pessoa vai produzir se ela pensa só porcaria? Vai produzir? O que ela vai produzir? Ah, mas é porque você está repetindo. Para de pensar. Para de olhar. Para de dedicar tempo a isso. Vou te dar um exemplo. Tem gente que ouviu do dia 1º, da sexta-feira para cá. Leia o livro de Daniel. Tem gente que não leu um versículo. Um versículo de Daniel. Um versículo. Tem gente que não ouviu, tá bom. Tem gente que ouviu na sexta-feira, antes da virada do ano. Não leu um versículo. Tem gente que já leu o livro. Tem gente que leu um capítulo por dia, está lendo, degustando. Tem gente que ouviu, que sabe, não leu um versículo. Aí imagina, como é que essa pessoa tem razão? Como é que essa pessoa entra lá, né, na demanda com Deus? Senhor, eu estou investindo na minha vida espiritual. Dá para falar isso? Hã? Não, mas é por causa disso? Se nem isso você faz, se nem isso você se propôs a fazer, eu duvido que quem não leu um versículo do livro, não estou falando um capítulo, vamos reduzir ao mínimo, eu duvido que quem não leu um versículo do livro de Daniel, não leu em outras coisas aí, numa matéria, não leu uma notícia, não leu uma postagem, não leu uma legenda que seja de uma foto. Como é que é o nome disso, gente? Decisão. Por isso que eu digo para você, você resolve com Deus, você vai estar resolvendo aqui na terra. Aí quando vier aquele questionamento, por que não está resolvendo? Você vai ter a resposta, porque eu não estou resolvendo o que eu já devia ter resolvido em Deus. Daniel, opa, isso aqui me contamina. Eu não vou me ajoelhar diante de outro Deus, eu não vou lá no templo dos deuses deles, eu não vou repetir os nomes que estão sendo ditos aí, os rituais, mas tem algo que chega a mim ainda, essa comida. Essa comida eu vou colocar para dentro. Opa, eu não vou colocar. E o Senhor vai me ajudar. O Senhor vai quebrantar, o Senhor vai me dar essa chance. Ele pediu para Deus ajudar ele a agradar a Deus. Toda vez que alguém fez isso, deu certo. Daniel quis agradar a Deus. Deus deu muito mais do que ele pediu para Deus, do que ele deu condições, que uma sabedoria ímpar, e sempre Deus age dessa maneira. Quem foi o outro que quis agradar a Deus e recebeu muito mais do que pediu? Quem? Salomão. Veja que foi a mesma área. Salomão não pediu nada, gente, para ele. Senhor, eu quero ser o melhor rei que esse povo já teve, eu quero que a minha fama chegue no mundo inteiro, eu quero ter dinheiro, eu quero vencer as batalhas. O que ele disse? Eu quero um coração entendido para conduzir este teu grande povo. Tocou Deus. Eu vou te dar o que você pediu, mas eu vou te dar além do que você pediu. Foi isso ou não foi? Daniel, a mesma coisa. Você resolve as coisas com Deus, Deus resolve coisas que você não teria condição, capacidade, estrutura, preparo, histórico para resolver na terra. Com gente, em lugares, com situações, no que é natural e até mesmo no que é sobrenatural. Mas, isso não é ouvindo, não é escutando apenas a palavra.
Isso você alcança pagando preços. A cada dia há um preço que a gente pode e deve pagar em Deus. Não é fácil. Eu acredito que cada um Deus trabalha, Deus trata, Deus fala de uma maneira, mas eu acredito que Deus faz isso com todo mundo. Eu, por exemplo, nesse ano, já a cada dia Deus me pediu algo que era muito ruim, muito difícil. E eu tenho buscado essa sensibilidade do Daniel, porque aumentava a sensibilidade. A gente tem que ser sensível para Deus. E não sensível para o que vem das pessoas, o bom ou o ruim, entendeu? Porque se você fica acostumado a receber o bem e o bom das pessoas, você alimenta expectativas sobre elas, de continuar recebendo o bem. Aí quando não vem o bem, você fica como? Triste, frustrado, chateado, abatido, abalado. Então você não tem que ser sensível às pessoas, você tem que ser sensível a Deus. O que Deus quer de mim? Anderson, eu quero isso. Amém, Senhor. Está aqui. E as pessoas você serve. Daniel estava ali para servir, e serviu. E serviu muito bem. E ele serviu muito bem porque ele tinha uma diferença. A diferença que foi gerada pela decisão dele. O que a Bíblia fala, resolveu, foi a decisão. Foi o preço que ele decidiu pagar. Ele não decidiu só, porque às vezes a gente fala, é uma decisão, é uma decisão, é uma decisão. E aí você fica, é uma decisão, e não toma a decisão. Tem que tomar a decisão e ir para frente. Ele não conversou com o chefe, o cozinheiro-chefe. Ele não comeu das finas iguarias que iam para a mesa do rei. Então a decisão você toma aqui dentro do culto. Lá fora você aplica elas. Está entendendo? Não é só, porque a gente não pode ser o crente, o cristão teórico. O cristão das frases de efeito é uma decisão, é uma atitude. Toma atitude. A palavra está te mostrando algo que não cabe mais na sua vida, que contamina. Aqui dentro você tem que estar aí, não vou fazer mais, não vou comer mais, não vou deixar mais entrar, não vou olhar mais, não vou ver mais, não vou tocar mais, não vou fazer mais, não vou estar mais ali, não vou mais me envolver com isso, não vou permitir mais essa manipulação, essa mistura na minha vida. Eu tenho a fonte. Gente, tem uma diferença, outra diferença da Babilônia, da época, para a Babilônia que nós já estamos vivendo, e que eu não posso deixar de tocar nesse ponto. A cultura está nos cercando de todos os lados, pela internet, redes sociais, televisão, os meios de comunicação, as pessoas já estão só reverberando uma mesma coisa. E no final das contas é uma mensagem: tirar Deus de tudo. Tirar a visão de Deus, tirar o temor de Deus, tirar a reverência a Deus, tirar tudo de Deus. Como se Deus não existisse, como se Deus não fosse o Criador e não fosse onipresente, onisciente e onipotente. É o humanismo, é tudo que tem ismo no final aí que está crescendo. O Daniel, ele não tinha todas as opções mais. Nós temos. Essa é outra grande diferença. Você, por exemplo, entrou na igreja livremente e vai sair livremente. É ou não é verdade? Você não tem que pedir permissão para ninguém. Essa é uma bênção. Nós estamos em vantagem em relação ao Daniel. Você não precisa se preocupar em sair da igreja agora, daqui a pouco, e alguém já te prender, alguém te bater, alguém te atacar pela tua fé. Se você, por exemplo, falar, eu não vou mais comer nada a não ser legumes, você precisa pedir para alguém? Não estou dizendo que é o caso, tá?
Agora só vou comer legumes. Mas digamos que você fala assim, eu não vou comer mais, não vou comer carne, não vou comer mais doce, não vou comer mais nada dessas coisas, só legumes e água. Você tem que pedir para alguém, e alguém tem que aceitar, alguém tem que fazer um teste, uma experiência, e ainda depois dessa experiência, te liberar para isso? Nós estamos em vantagem. Você não precisa pedir para alguém para parar de ver o que não presta. Você não precisa pedir para alguém para se alimentar, por exemplo, só da palavra. Não vou mais ver o que eu estou vendo, assistir o que eu estou assistindo, conversar com aquela pessoa que me contamina. Você não precisa. É só decidir e cumprir a sua decisão. Cortar. Mas tem gente que age como se estivesse na situação do Daniel. Nem repita mais aquela palavra assim, é difícil para mim. Não é difícil não. É uma questão mais de costume, do que você já está acostumado a pensar, a ver, a repetir dentro de você, para você, na maior parte do tempo, do que realmente uma dificuldade em si. Está entendendo? A maioria das coisas são hábitos. É igual quando, literalmente, você decide mudar a sua alimentação. Aquilo não é um problema em si, é que você está acostumado. Quando você vai tirar algumas coisas, o que a gente tem que tirar é o que já viciou a gente. Açúcar, farinha, doce. Você está viciado naquilo, mas aquilo não te faz bem, aquilo não vai, você não vai ter perda ali. A única perda que você vai ter é do prazer. E um prazer imediato, momentâneo, temporário, que por outro lado te custa caro na vida. Então a verdade é que Deus está nos chamando para nós sairmos de uma acomodação em todos os níveis da vida. A começar pelo espiritual. Você não pode, ao longo desse ano, ser aquela pessoa que ainda, você pode contar, você pode pedir, nós estamos aqui para isso, para orar, nós fazemos propósitos, inclusive nessa visão, nós juntos temos uma força, nós temos um poder, mas se você é aquela pessoa ainda que tudo na tua vida, você nunca crê que a tua oração vai ter o efeito de mudar, de transformar, de libertar, de curar, de fazer o impossível acontecer, isso tem que mudar esse ano. E você não ser mais aquela pessoa só que, se alguém orar, se alguém fizer por você, então aí você vai ter bênção, você vai ter vitória. Não. Você não precisa se contentar em ser o Hananias, o Misael e Azarias. Já está bom. Está bom ou não está? Mas você pode ser o Daniel também. Pode ou não pode? No meio que a gente vive, está na condição do Ananias, do Misael e o Azarias, está ótimo. Mas ninguém aqui tem um teto. No exemplo desses três, a gente pode chegar a Daniel. A gente pode tomar decisões, executar essas decisões para ser como Daniel. Viver uma mudança de vida. Lembrando que esse tempo é um tempo que, como eu estou dizendo agora, inclusive, isso que eu acabei de falar aqui, eu acredito que daqui a uns anos, não sei se tanto tempo assim, eu ainda vou lembrar desse culto exatamente e falar. Lembra que um dia eu falei que a gente tinha todas as opções? E vai ter gente que vai falar assim, lembra? Eu vou falar assim, hoje já não é mais assim. Você está entendendo ou não? Hoje a gente já não tem mais. Hoje ainda tem, hoje, dia 3 de janeiro de 2022. Mas daqui a um tempo eu posso estar de novo lembrando você que está aqui nesse culto falando, lembra que eu falei um dia lá no segunda-feira do ano tal, 2022, que a gente tinha todas as opções diferente do Daniel? A gente vai falar, lembra? Eu vou falar assim, e hoje? Não. Hoje a gente está mais parecido com o Daniel. Está caminhando para isso. Está caminhando para isso. Não é difícil já. Antigamente, se a gente pregasse isso, tem gente que diz, não tem nem chance. Hoje ninguém mais é capaz de falar isso. É ou não é verdade?
Hoje ninguém pode, aqui, nesse grupo, ninguém pode sequer, ninguém pensa isso, não tem nem chance disso acontecer. Não, nós estamos mais próximos de ficar assim do que de não ficar. Tudo, tolir, cortar, você não ter essa liberdade, esse poder de escolha. Mas, hoje nós temos. E aí, eu lembro do que nós pregamos no ano passado, ainda na palavra de José. A palavra de José, quando a bispa pregou a palavra profética, ainda nessa virada ela falou de novo. O tempo que Deus está falando conosco é daqueles primeiros 7 anos. Que no caso do sonho do faraó, que foi interpretado por José, foram 7 anos do que, gente? Escassez ou prosperidade? Prosperidade. Só que depois desses anos de prosperidade, vieram os anos de escassez. Então daí vem ainda mais esse reforço. Não deixa passar o tempo do preparo sem se preparar nesse tempo. De todas as maneiras, a começar pela base, que é o espiritual. O que está entrando, o que você está permitindo, o que você está aceitando. Ah, mas tem coisa que não depende de mim. Muito boa essa colocação. Ela, inclusive, é muito pertinente nesse tempo. E eu sei que esse é um questionamento que alguns se fazem. Tem coisa que não depende de mim. Também não dependia de Daniel. Mas ele pagou o preço. Pagou ou não pagou? Não dependia dele. Ele foi até quem ele tinha que ir. Dá apenas legumes para mim. Eu não posso fazer isso, Daniel. Eu cumpro ordens de quem está acima de mim. Eu não cumpro ordens de quem está abaixo de mim. Mas no final das contas, ele acabou fazendo o que o Daniel falou. Foi ou não foi? Aí vem uma ousadia. Mas quando você ouvir a palavra ousadia, primeiro pense em ousadia espiritual. Tem gente que ouve ousadia e já pensa em dinheiro. Vou comprar, vou fazer, vou construir, vou fazer aquele compromisso, Deus vai me ajudar a pagar. Pode ser isso também. Mas quando você ouvir a palavra ousadia, primeiro pensa em Deus. Está entendendo? Tem a ousadia primeiro para tomar atitudes em Deus. Atitudes drásticas. Atitudes que comprometam você. Que comprometam alguma coisa tua. Tem gente que perdeu portais abertos quando teve palavra, quando teve entrega de jejum, direção para ser usado. A pessoa foi lá e fez na carne. Fez compromisso, boleto, fez dívida, fez isso, fez aquilo. Não entendeu que primeiro a ousadia tem que ser em Deus. Igual Daniel. Daniel não disse, eu vou estar sábio aqui, me faz pergunta que você quiser. Não, primeiro eu vou dar a Deus. E ele deu. Deu o prazer que podia ter pela comida, deu aquele gosto, deu ali tudo que aquela comida podia fornecer para eles, inclusive a igualdade junto com os outros. Ele deu a Deus, foi ousado. Então não pense em ousadia para você receber, ser beneficiado. Pensa primeiro em ousadia para agir, para fazer para Deus, igual ele. Faz uma experiência aqui com os teus servos. Vamos começar com 10 dias. Eu entendo o seu lado, você corre perigo, você cumpre ordens. Eu também estou aqui cumprindo ordens suas, que você está cumprindo ordens do rei. Então vamos fazer o seguinte. Você vai ver com os teus olhos o que eu estou dizendo para você. Dá 10 dias. 10 dias pareciam mais saudáveis. Porque a primeira saúde que a gente precisa é a saúde espiritual. Às vezes você está correndo atrás, por isso que eu estou falando, você está fazendo promessa, está fazendo caminhada, está correndo aí 1 quilômetro já no 3º dia, maravilhoso, continua, corre 2, 3, 10. Parou de comer isso, tá, ok, mas não se firma nessas coisas, porque essas coisas não têm o poder de sustentar a sua vida. É uma coisa que a gente ouviu muito em 2021,
E é uma palavra para todos nós refletirmos sobre autopreservação. Sabe, aquela maneira de você se garantir de formas seculares, na comida, no dinheiro, na influência, no padrinho de alguma coisa, o padrinho, a pessoa influente, autopreservação. Eu estou num lugar, eu estou numa situação, eu estou num cargo, eu estou numa posição que é segura. Não, eu tenho que estar em Deus. Meu socorro vem do Senhor, minha proteção vem do Senhor, o meu escudo é o Senhor, minha bênção vem do Senhor. Então, o que Deus tocar, eu faço. Mais oração. Você não pode ser a pessoa que ora só na igreja, no culto. Você pode até orar na igreja, desde que seja um horário teu. Um horário teu, não só aquele momento de minutos no culto, que está todo mundo orando. Você tem que ter um momento teu de oração, um momento que é dedicado, um momento que é exclusivo. Aí você vai ouvindo e você vai falar assim, nossa, mas é tanta coisa. Não é tanta coisa não, a gente faz muito mais para fora. Você trabalha aí no mínimo 8 horas, se você tem uma carga horária uniforme, você se disciplina para estar naquele horário, para fazer o que tem que fazer, você marca compromissos, você chega no horário, cumpre. Se você tiver que ficar sem comer para entregar algo, você vai ficar. Se você tiver que ficar sem comer para fazer exames, você vai ficar. A gente se priva de um monte de coisas para atingir algumas coisas, alguns resultados, para agradar pessoas. Se a gente não está fazendo, no mínimo, igual para agradar a Deus, nós estamos aquém. O Daniel não, o Daniel deu mais a Deus. Pagou o preço em Deus. Primeiro importou Deus para ele. Por isso, ele foi construindo essa vida poderosa. Ele foi crescendo. Porque ele também não foi aquele tipo de cavalo paraguaio, sabe? Que começou a primeira semana, naqueles 10 dias, para ele conseguir a liberação, ele fez, depois ele relaxou. Não. O que ele assumiu com Deus, ele seguiu. Siga Deus, não siga pessoas. Siga a Bíblia, não siga qualquer leitura que você tem por aí. Siga a palavra. Não siga aí visões, não siga essa visão do mundo, não siga a cultura lá de fora, siga a palavra de Deus. O Daniel seguiu, e aqueles que decidiram seguir junto com ele, também foram muito bem-sucedidos. Não foi fácil, mas estava ao alcance de cada um deles. Vivendo a vida acomodada, relaxada, fácil nos pontos que estavam, 2022 igual 2021, igual 2020, igual tantos 2000 da sua vida. E você não pode perder essa época, que inclusive em tempo, nós estamos no começo do ano. Para começar coisas que ainda você não começou. Mas começar em Deus. Começar a tomar decisões, não ficar na expressão decisão, mas a decisão ser séria, verdadeira. Cortar o que hoje, já nesse culto, você entendeu que ainda te contamina. Desde o pensamento até a atitude, o que você põe a mão, o que você coloca a tua mente, o que você se dedica. Passe mais tempo com Deus, tenha intimidade com Deus. Tem gente que ouve a palavra intimidade com Deus, e isso não passa de uma palavra, de uma expressão para a pessoa. Você tem que buscar isso, de fato, viver isso. Isso existe. Isso está ao seu alcance, mas talvez você nunca perseguiu. O que é que você gasta mais tempo? Vendo, assistindo, envolvido, falando. Muda isso, vira essa chave. Não vou mais ficar falando.
Não vou mais me assentar à roda dos escarnecedores. Chega. Ah, mas eu não me assento à roda dos escarnecedores. Deixa eu te falar um negócio. Maio desse ano passado, se eu não me engano, foi maio. Teve uma ceia do ano passado que ninguém estava aqui. Que acho que foi a ceia de maio. Quem participou dessa ceia? Como é que você participou? Hã? Como é que você participou? Não, teve uma ceia que não teve aqui o culto. Acho que foi maio, se eu não me engano. Foi maio isso ou junho? Teve um desses 2 meses aí que foi. Foi proibido vir à igreja. Quem participou dessa ceia? Teve uma ceia que não teve ninguém na igreja. Uma vez esse ano não teve ceia. Não teve aqui na igreja. Quem assistiu à ceia? Você fez lá na sua casa ou não? Pegou o vinho, o pão, né? Aí ouviu a palavra. Você não estava aqui, né? Mas não participou? Não ouviu a palavra? Eu imagino quem estava em casa que teve a reverência, né? Pegar ali o vinho, o pão. Teve uma ceia que não teve. Tem coisa que você não pensou até hoje, que você não se assenta, é igual culto. Teve uma época que você não vinha no culto. Não vinha, que eu quero dizer, porque não podia, gente. Não estou falando que você não queria, está entendendo? Era proibido as pessoas virem à igreja. Teve uma fase aqui, 1 mês, pelo menos em 2021, e alguns meses. Eu sei que uma ceia a gente não teve presencialmente. Tanto que no filme passou lá ainda. Aquelas cadeiras de novo, cheio de foto, tal, né? A bispa lá estendendo a mão e o culto sem ninguém. Tem roda dos escarnecedores que você não se assenta fisicamente também. Você está entendendo? Tem roda dos escarnecedores que é igual você fez na igreja. Você não está fisicamente, não está com as pessoas fisicamente, tocando nelas, indo com elas ali, mas você está de outras maneiras. Então tem gente que ainda se assenta à roda dos escarnecedores. Da mesma maneira que teve um tempo que assistiu o culto, que participava do culto. Não foi assim? Teve época da pandemia que a maioria, todos praticamente participaram do culto, virtualmente. E você estava ali, depois até mandava foto lá, né? Televisão ligada, celular ligado, estou aqui, estou assistindo. E a expressão que você usava, eu participei do culto. Tem roda dos escarnecedores que você participa assim. Você para, você vê, você gasta o tempo ali, você financia aquilo ali. Você está ali, né, dedicando tempo e aquilo é uma troca. Você está dando seu tempo e aquilo está te trazendo cultura, informação, aquilo está te doutrinando, aquilo está te enfraquecendo, aquilo está estabelecendo padrões na sua vida. Daniel não aceitou o padrão da Babilônia. Por isso Deus colocou ele numa posição única. Chega. É uma coisa que a bispa tem trabalhado, orado e lutado com a força e com os recursos que ela e o ministério têm. Nós não podemos mais estar debaixo dessas doutrinações. Algumas que a gente cresceu vendo, ouvindo, dentro de casa, outras que estão aí em todas as partes. Está te contaminando, corta. Se alimenta da fonte. E a fonte é Deus. A semente é a palavra. E você tem que ser uma terra fofa, uma terra fértil que vai cair a palavra e que vai dar frutos. Frutos de sabedoria, frutos de paz, frutos de harmonia, frutos de fé, porque é isso que a palavra gera. A palavra não deixa você desequilibrado, a palavra deixa você equilibrado. Temperado, como diz o fruto do Espírito Santo. Uma das qualidades do fruto do Espírito Santo, domínio próprio.
Você é uma pessoa que se destempera, se desequilibra, se fecha, fala demais. Opa, está faltando. Está faltando o tempero certo, está faltando o equilíbrio certo. Por quê? Porque você ainda está deixando coisas que te desequilibram entrar. O que desequilibra? É uma pessoa que desequilibra? É ou não é, gente? Uma pessoa pode te desequilibrar? Não. O que te desequilibra não é o que acontece naquele momento da discussão, mas a discussão tira o que já estava dentro de você e apenas evidencia. Minha mulher me desequilibra. Não é ela que te desequilibra. Você é desequilibrado, ela apenas aquele gatilho que é apertado que tira o seu desequilíbrio. O meu marido me desequilibra. Não é ele que te desequilibra. Você deixou outras coisas entrarem, e ele é o gatilho que é apertado que deixa você daquele jeito. É a TPM que me desequilibra. O meu filho que me desequilibra. O meu tal, enfim. Não. O que está dentro de você sai em momentos difíceis. Igual Daniel. Quando todos os sábios, magos, místicos, adivinhos, correram um perigo, você viu ele tenso, desequilibrado, ele afobado, ele desesperado, você viu ele assim? A gente falou dessa palavra já. Ele ficou ali tenso. Me dá um tempo, eu não tenho resposta, mas eu vou ter. Eu não sei agora, mas eu vou saber. Ele não ficou desesperado. Porque o que ele não tinha, ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele teria. Ou seja, o que Deus tiver comigo, ele vai colocar na minha mão. Veja o equilíbrio desse homem. Eu não sei. E ele não era precipitado. Deve ser isso. Não, eu não sei. Se eu não sei, então está faltando. Eu buscar, eu orar a Deus, eu ir a Deus, porque Ele ainda não falou comigo, Ele não me deu. Mas então me dá a chance, me dá o tempo, e eu vou buscar. Olha a diferença. Os demais ficaram lá desbaratinados. E agora? Vão morrer, e agora vai acontecer isso? Porque eles não tinham nem esperança. Por que eles não tinham esperança? Eles não tinham construído isso em Deus. Eles não tinham a quem recorrer. Eles sabiam que os recursos que eles tinham, a magia, a adivinhação, o ocultismo, os rituais, eram coisas limitadas. Daniel tinha certeza. O Deus que eu sirvo, Ele não pode me revelar. Ele que deu o sonho. Ele que deu a visão para o Nabucodonosor. Então eu vou buscar Ele. E quando eu agradá-lo, Ele vai dar para mim também. Isso é uma fé que cada um aqui precisa. E que contraria aquele pensamento que eu falei que muitos têm ainda. Eu não consigo, eu não posso. Espera aí, Deus deu isso para alguém? Pode dar para mim, por que não? Olha o nível que o Daniel, ele foi na fé dele. Se Deus deu para o Nabucodonosor essa visão, Ele pode dar para mim também. Para ele interpretar, ele não precisou ter a visão toda também? Precisou ou não precisou? Lá na frente, quando ele interpretou aquele sonho lá, que Deus mostrou para ele todo o futuro, dos impérios que viriam, que está lá no capítulo 2. Para ele interpretar, ele não precisou ter a visão toda também? Mas até então Deus só tinha dado para uma pessoa. Isso mostra que tem coisa que você sempre sonhou, quis e quer, e que você buscou isso de forma humana, busca Deus. Repito, resolve com Deus que Deus dá aquilo para você, igual já deu para alguém antes de você. Deus deu para o Nabucodonosor a visão, depois Ele deu para Daniel, igual, a mesma. Porque para o Daniel poder interpretar, desvendar e falar o segredo, ele precisou ter a visão também. Isso é fé. Eu não tenho ainda. Mas eu vou a Deus, Ele vai me dar. Ou seja, isso aí que você está vendo, que você sonhou, foi Deus que deu. Se Ele deu para você, Ele pode dar para mim. Por que não? Tem gente que não acredita. Não, para mim não, eu não. Eu sim. Eu vou dar a Deus.
Eu não vou dar a Deus o que o Nabucodonosor deu, mas eu vou dar o que eu posso dar, o que eu tenho para dar a Deus. Fidelidade. Eu não sei quanto tempo ele tem, mas eu tenho esse tempo que eu posso dedicar a Deus, eu posso orar, eu posso buscar, eu posso meditar, ali, rugir a palavra. Quantos que ouviram essa mensagem, por exemplo? Rugir, repetir, meditar, falar a palavra, gritar a palavra, em momentos que a sua mente estiver gritando o contrário, mas não, continuam acanhados, continuam ouvindo a palavra com acesso ao céu, mas com um pé no inferno, porque o tímido vai para onde? Para onde que o tímido vai, gente? Para o céu? Para onde que vai o tímido? Inferno. E depois vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. E tem gente que continua com a mesma timidez de sempre. Eu vou falar, eu vou gritar, eu vou ficar falando sozinho. Não. Continua na timidez. Continua vendo as coisas acontecendo na vida das pessoas. E se contentando em ser apenas um sonhador. Legal, bacana, mas comigo não. A hora que você começar a repetir, comigo sim, Senhor, eu estou indo no Senhor, eu quero também, não é com inveja não. O Senhor pode todas as coisas, coloca nas minhas mãos, me mostra mais, fala mais comigo. Porque quando você busca ouvir mais, Deus fala mais, não é que Ele fala mais, é que se você vai ouvir mais, porque você vai se dedicar mais a ouvir. E ouvindo mais, você vai fazer mais a coisa certa, você vai estar mais no lugar certo, você vai ter mais atitudes certas. Isso vai gerar para você resultados diferentes, como geraram para Daniel. É momento de separação. Continuando com a mesma vida, com o mesmo nível de comprometimento com Deus, tua vida é a mesma. Vem a promessa de 10 vezes mais, você não altera nem meia vezes mais. Você precisa alterar. Para viver 10 vezes mais, você precisa elevar o nível também. Comprometimento, entrega, sacrifício. E não é buscar só aquelas coisas, os clichês. Pede para Deus o que Ele quer de você. A gente fala, ora, medita, leia, mas estou te dando um exemplo clássico, de onde muita gente ainda falha, erra, o julgamento. Julgamento dentro da igreja mesmo. De um olhar, o fulano, não sei não, hein? O cicrano, o beltrano, sentar. Esses dias ainda, acho que foi no dia 1º, no sábado, sentado na mesa com a minha família, eu falei, ainda minha filha fez um comentário que ela entendeu errado, que a mãe tinha falado, a gente não pode falar, não, a gente não fala de pessoas. Não fala de pessoas. Não falamos e não vamos falar, nossa vida não pode girar em torno de pessoas. Você não pode sentar para falar de pessoas. Mas eu estou falando a verdade, não fala, deixa na mão de Deus. Deixa cada um viver seu tempo, sua vida, seu tratamento, sua vitória, sua bênção. Mas não vai durar muito tempo, isso não é conosco. Mas não é justo. Quem é você para definir o que é justo ou não é? Deus é a justiça. Não olha para ninguém, a começar por você, pelo momento. Deus é o dono da lei universal da semeadura, Ele sabe. Você não sabe que momento que a pessoa está, se ela está no momento de plantação ou de colheita. Você não acompanhou a vida e a trajetória dela para saber se ela plantou para colher o que ela está colhendo. Se ela está plantando agora. Você não sabe em que amor que ela está, se ela está no primeiro amor, se ela está já na sequidão, se ela está na fertilidade ou na escassez, você não sabe. Tire o olhar. Repito, para nós concluirmos, você não deve se nivelar pelos lados, se nivela por cima, como Daniel, se nivela por Deus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza.
com seus olhos fechados e com as mãos no seu coração, a pergunta que você deve fazer diretamente agora: o que o Senhor quer de mim para hoje? Se você na palavra já entendeu, ficou claro, já dê a Deus. Nem faça a pergunta, dê a resposta. Tem gente que não precisa mais de perguntas essa noite. Tem gente que já sabe as respostas que Deus espera. Dê a Deus. Pare de usar um nível lateral. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ali, o escritor estava dizendo: eu elevo meus olhos para a coisa mais alta que eu já vi. E nem de lá vem minha resposta vem de Deus. Tem coisas que a gente já imaginou, esperou, e veio nada. Pega esse começo de ano para se dedicar a Deus. Se voltar mesmo para Deus. Para se voltar para Deus. Não é para fazer de conta, não é apenas para ter título. Não, eu vou me voltar para Deus. Deixa eu estabelecer primeiro Deus. Adicionar à minha vida, que eu ainda não adicionei, que vem de Deus. Parece às vezes que a gente tem mais dificuldade para colocar as coisas de Deus e que só Deus vê na vida da gente como um hábito. Isso porque a gente foi ensinado por muito tempo a fazer coisas que as pessoas viam e que as pessoas validavam numa palavra, num elogio, numa recompensa imediata ou imediata, dando afago, carinho, dinheiro, dando promoção momentânea. Não. O que o Daniel decidiu, resolveu em Deus, não lhe dava nada imediato, nada palpável naquele momento, nada recompensador ali naquela época, mas era um investimento a médio e longo prazo. Porque era a maneira dele de manter-se em Deus e não se contaminar. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro ao Senhor agora e peço que o Senhor venha mostrar o que eu não sou capaz de mostrar. O que eu tenho aqui eu faço, meu Pai, eu falo, prego, uso a Tua palavra, os exemplos que o Senhor dá, mas o Senhor fala diretamente a cada um, o Senhor fala ao coração, o Senhor mostra aquilo que os olhos físicos não enxergam. O Senhor pode colocar uma imagem diretamente na mente dessa pessoa agora. O Senhor pode sinalizar para ela coisas que ela não chegaria sozinha. O Senhor pode lembrá-las de coisas que ela já esqueceu, que para ela não teve peso, importância, mas para o Senhor tem. O Senhor pode fazê-la, meu Deus, olhar para o alto, como ela não estava conseguindo sozinha. E eu oro agora e te peço, faz cada um aqui olhar para o alto. Não se limitar a olhar para os montes, não se limitar apenas a ouvir, receber cultura, receber doutrinas, receber ensinamentos, ser manipulado.
mas buscar direto do Senhor. Quantos que nunca pediram para o Senhor, e eu não exagero quando eu digo nunca, quantos nunca pediram, Senhor, fala comigo, diretamente comigo, Senhor, eu quero te ouvir na minha oração, eu quero te ouvir, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ter direção do Senhor, eu quero ser, meu Deus, dirigido, eu quero perceber os nãos do Espírito Santo quando eu estou desviando, eu quero ter sensibilidade para saber onde o Senhor não vai me acompanhar e parar a tempo, não precisar errar, falhar, para ter que voltar atrás, não, eu quero no caminho já detectar que o Senhor não se agrada e parar, interromper algo, eu quero, meu Deus, eu quero sensibilidade, eu quero visão espiritual, e eu oro, meu Deus, para que cada um desses pedidos sejam respondidos pelo Senhor agora. Dá visão, alimenta essa pessoa com o teu Espírito, que ela não viva mais desses alimentos contaminados, manipulados, alimentos emocionais, alimentos psicológicos, alimentos espirituais, mas que ela queira, meu Deus, busque, e que ela receba direto da fonte, que seja a tua palavra, aquilo que vem direto do Senhor, aquilo que é puro, aquilo que fortalece, e não que adoenta, Senhor, não que enfraquece ao ponto dessa pessoa não resistir a nada, menos ainda ao diabo. Eu peço, Senhor, forma um povo forte aqui, um exército de Daniéis. Eu oro para que o Senhor me levante como um Daniel, e levante cada um aqui como um Daniel, porque se o Senhor fez no Daniel, o Senhor fez para o Daniel, o Senhor pode fazer conosco também, o Senhor pode se agradar de nós também, como se agradou dele, da separação dele, das atitudes dele, das decisões e o sacrifício, as atitudes dele, se agrada de nós também, e nos eleva, meu Deus, como o Senhor o elevou, nos leva para um nível como só o Senhor pode nos levar, nos torna poderosos, Senhor. Daniel foi um homem poderoso, Daniel foi uma pessoa poderosa, e eu peço que aqui também, meu Pai, se levante mais pessoas poderosas, pessoas que tenham essa unção, que sejam, meu Deus, honrados, que sejam ungidos, que sejam capacitados, que sejam fortalecidos, que sejam levantados 10 vezes mais, para viverem aquilo que nunca imaginaram, aquilo, meu Deus, que quando sonharam, sonharam a quem? Porque o Senhor pode. Eu não estou dizendo do Senhor apenas fazer, apenas manter a história de cada um, mas o Senhor nos levar, meu Deus, para um nível que nós nunca tivemos na vida. Eu sei que esse ano a promessa é para isso, para nós sermos elevados, promovidos, e primeiro começa em nós. Nos ajuda, Senhor, alicerça cada um aqui no teu Espírito, no temor do Senhor, porque o começo, o início, o princípio da sabedoria é temer o Senhor. E eu oro para que aqueles que ainda não temem, que tenham temor do Senhor, que pela palavra, pelo próprio fato, a atitude de fé de estarem aqui, de virem buscar o Senhor, que o Senhor os responda com temor, que o Senhor coloque temor no coração de cada um, para que comecem, meu Deus, já a darem o que têm, porque ninguém dá o que não tem, as pessoas dão o que elas têm, que essa pessoa tem hoje, que ela tem agora, nesse momento, que ela já deu ao Senhor, que ela dê uma resposta de fé, que ela dê uma atitude de fé, que ela dê uma decisão de fé, que ela dê um momento, que ela dê uma oração, que ela dê um obrigado, que ela dê, meu Deus, já um rompimento com algo que ela, até agora há pouco, ela pensava, ela repetia dentro dela, e que assim o Senhor se agrade dela e a responda, a recompense e a abençoe. Eu oro e peço a bênção do Senhor sobre cada um aqui,
o Senhor se agrade de nós já hoje, já nos promova para esse dia, porque eu não acredito numa promoção num dia do ano todo, eu acredito a cada dia numa promoção diária, num crescimento diário, num favor diário. Primeiro nós temos favor para o cozinheiro-chefe aceitar nossa proposta, depois nós temos, meu Deus, a cada dia um favor para nos sustentarmos e crescermos com apenas legumes, depois o favor, meu Pai, para parecermos mais saudáveis, e o favor vai vindo da sabedoria, da inteligência, da capacidade, da robustez, que hoje o Senhor nos deu o favor de hoje, e que a cada dia, meu Deus, o Senhor se agrade da nossa atitude e nos dê o favor diário. É o que eu creio e peço e declaro, meu Pai, essa bênção, esse favor e essa unção sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.